Olá! Hoje a gente vai mergulhar na vida de uma das figuras mais humanas e, por que não, mais fascinantes da história, o apóstolo Pedro. A jornada dele é uma verdadeira montanha russa, sabe? Cheia de picos de uma fé incrível e vales de um fracasso devastador, mas que culmina numa transformação que, literalmente, ajudou a mudar o mundo. E a história dele já começa com uma pergunta que ecoa até hoje. Será que é possível que a nossa maior falha, o nosso maior erro, se transforme na base da nossa maior força? É exatamente essa questão que a gente vai explorar hoje, olhando para a vida de Pedro. Bom, então vamos lá. Para a gente entender o apóstolo, primeiro a gente precisa conhecer o homem, porque antes de ser Pedro, a rocha, ele era Simão, um pescador lá da Galileia. Simão era um cara de ação. O nome dele, curiosamente, significava aquele que ouve, mas a personalidade dele era de quem fala e age primeiro, para depois pensar. Ele era forte, super direto, leal até o fim com os amigos, mas essa mesma intensidade, essa paixão toda, era o que o tornava incrivelmente vulnerável quando a coisa apertava. E ele não era um garoto não, já era um homem feito, um profissional estabelecido. E é aqui que a história do Pedro fica, assim, fascinante. Porque a gente vê o contraste gritante entre dois momentos extremos. O ponto mais alto da sua percepção espiritual e, logo em seguida, o fundo do poço da sua fraqueza humana. No momento de clareza total, quase como um raio, Simão faz a declaração que muda tudo. Ele olha para Jesus e diz: "Tu és o Cristo." E o mais incrível é que o próprio Jesus confirma que essa ideia não veio da cabeça dele, da lógica humana. Foi uma revelação divina. Esse foi o ápice espiritual de Simão. Agora presta atenção nesse detalhe que é sensacional. A resposta de Jesus é um jogo de palavras genial. Ele diz: "Tu és Pedro, Petrus, e sobre esta pedra, Petra, edificarei a minha igreja." No grego original, a diferença é crucial. Petrus é uma pedra pequena, um pedregulho que você chuta na rua. Já Petra é uma rocha maciça, um rochedo, um fundamento inabalável. Ou seja, Jesus estava dizendo: você, Simão, a pequena pedra, acabou de reconhecer a grande rocha, o verdadeiro fundamento. E aí, com essa nova identidade, a autoconfiança de Pedro vai às alturas. Ele começa a acreditar na própria força. Tanto que quando Jesus avisa que todos iriam abandoná-lo, Pedro bate no peito e diz: "Todo mundo pode te abandonar, mas eu jamais." Essa confiança toda, que vinha mais do ego do que da fé, foi o que preparou o terreno para a queda dele. E a queda acontece num cenário de pura tensão. Jesus tinha acabado de ser preso. O clima era de medo. E lá está Pedro, no pátio da casa do sumo sacerdote, tentando se aquecer e passar despercebido perto de uma fogueira. E essa fogueira, guardem bem esse detalhe, porque ela é um símbolo poderosíssimo nessa história. A primeira acusação vem de onde ele menos espera. Uma criada o reconhece. E Pedro, o mesmo homem que horas antes tinha prometido morrer por Jesus, gela. A primeira resposta dele é uma negação simples, direta. Mulher, não o conheço. O medo começou a entrar e a coragem a sair. A pressão só aumenta. Pouco depois, outra pessoa o aponta no meio dos outros. Dessa vez, a negação de Pedro já vem com mais força, mais ênfase. A gente quase consegue sentir o cerco se fechando e o instinto de sobrevivência dele gritando mais alto que tudo. E então vem a terceira e última acusação. Agora não é só uma pessoa, é um grupo que o confronta. O sotaque dele o entrega, e aí o medo de Pedro vira pânico total. Ele não apenas nega, mas segundo os textos começa a praguejar, a jurar que não fazia a menor ideia de quem era aquele homem. É o colapso completo da sua promessa. Com essas últimas palavras, a promessa de lealdade se quebra em 1000 pedaços. E nesse exato momento, o galo canta. Aquele som funciona como um gatilho. Pedro se lembra da previsão de Jesus e o peso esmagador do seu fracasso desaba sobre ele. Ele sai dali e chora amargamente. Aquele foi o fundo do poço. Mas e este é um mas gigante? A história não termina na vergonha e na desolação. Na verdade, essa queda brutal de Pedro preparou o cenário para um dos momentos mais bonitos de redenção que existem. O que o medo destruiu, a graça estava prestes a consertar. E o cenário dessa redenção é de uma simbologia incrível. Depois da ressurreição, Jesus reencontra os discípulos na praia. E qual é o detalhe central da cena? Outra fogueira. Isso não é coincidência, gente. É um convite divino para revisitar o lugar da falha, mas dessa vez para encontrar a cura. Ali, do lado da fogueira, Jesus faz 3 perguntas a Pedro, uma para cada negação. E veja bem, ele não pergunta: "Por que você me traiu?" Ele pergunta: "Você me ama?" A cada sim de Pedro, Jesus entrega uma missão.
As 3 negações são apagadas por 3 comissões. A identidade de Pedro não estava mais definida pela sua falha, mas pelo seu amor e pelo seu chamado renovado. E a prova final de que essa transformação foi real de verdade, a gente vê isso de forma explícita e poderosa no dia de Pentecostes. A restauração não foi só o momento emocional, ela capacitou Pedro para um nível de coragem que ele nunca teve antes. Olha, o contraste aqui é absurdo. Pensa só, o mesmo homem que, semanas antes, tremeu de medo de uma criada, agora se levanta e prega para uma multidão de milhares de pessoas em Jerusalém. O homem que negou Jesus para salvar a própria pele, agora o anuncia com ousadia como o único caminho para a salvação. Isso não é só uma mudança de atitude, é uma transformação completa. Então a gente chega ao ponto principal. Por que essa história mexe tanto com a gente mesmo depois de tanto tempo? Simples, porque no fundo, a história de Pedro é um espelho da nossa própria história, é um retrato da condição humana. Pedro nos mostra aquela tensão interna que todo mundo vive, a vontade de ser leal, de fazer o certo e a dura realidade da nossa própria fragilidade. Ele não é um super-herói da fé. Ele é gente como a gente, cheio de falhas, que aprende a depender não da sua própria força, mas de uma graça que é muito maior. E as lições que a vida dele deixa são atemporais. Mesmo depois de tudo, ele ainda cometeu erros, como quando foi corrigido publicamente pelo apóstolo Paulo. Isso mostra que a transformação é um processo, não um evento único. A vida dele nos ensina que humildade para aceitar correção é essencial. E talvez a lição mais importante de todas. O objetivo não é nunca cair. É saber como se levantar e voltar para a graça todas as vezes que for preciso. No final das contas, a jornada de Pedro, da falha ao fundamento, não é sobre a força de um homem, mas sobre o poder de uma graça que restaura o que está quebrado. E ele nos deixa com um pensamento final muito poderoso. A história dele não é um manual de como não errar, mas sim um mapa de como encontrar o caminho de volta. E isso deixa uma pergunta no ar. Que graça está esperando para nos encontrar nos nossos piores momentos?